E um dia você vai vê-la na rua aí. Eu vou desfilar com ela para cima e para baixo aqui nessa Vila Isabel, para todo lado. Pode deixar. Passa aqui em casa. Claro, claro que eu vou. Todo mundo vai conhecer a Sofia. Semana passada eu participei do programa na rádio, né? Todo primeiro domingo de cada mês eu faço programa na rádio. E tem gente do mundo inteiro que participa, né? Porque é online. Então, eu recebi parabéns da Rússia, é mole. O cara lá da Rússia mandou parabéns para mim pelo nascimento da Sofia. Como eu falei da Sofia, nossa mãe. Bom, vamos começar o nosso trabalho de hoje, então. Já são 19h30. Vamos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão conosco hoje, aqueles que eu estou vendo, aqui está aparecendo para mim, e mais as 10 pessoas que eu não estou vendo, mas que já estão dentro do meu coração. Tá bom? Vamos começar então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar o nosso trabalho de hoje. E quem gostaria de fazer a prece para a gente? Você faz, Jamil? Posso fazer sim, Evandro. Então, vamos orar. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Pedir que essa noite nos dê paz, nos dê sabedoria e que nos conforte nessa noite. E vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jamile. Essa linda que você fez, tá? Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, nós vamos conversar hoje, baseado aqui no capítulo 18 do livro do Evangelho, no item 6, que fala: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. E o que esse trecho do Evangelho ele nos ensina? Nós vamos fazer uma rápida, né, porque o nosso tempo é curto, uma rápida explanação sobre a história do cristianismo. Como surgiu o cristianismo? Como foi a caminhada do cristianismo até hoje? Não é? Porque por essas palavras aqui, Jesus disse assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fazemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Por que será que Jesus ele foi tão enfático, tão direto nessas palavras? Primeiro, nós temos que entender como surgiu o cristianismo. Como nasceu o cristianismo na Terra? O que significa ser cristão? Lá na época de Roma, quando Jesus esteve entre nós, Jesus ele era o esperado Messias, aquele que seria o libertador do povo hebreu. Assim como Moisés, que fez sua tarefa
o povo hebreu que esperava aquele que iria libertar o povo, não da escravidão do Egito, mas agora da submissão ao Império Romano. Porque o Império Romano ele era o dominador. Então, quando Jesus chega, muito se esperava desse Messias guerreiro, desse Messias conquistador. E vem Jesus de uma forma muito pacífica. Jesus se coloca na posição do cordeiro. O cordeiro é aquele que vai para o abate, né? O cordeiro significava a mansedumem, a humildade, a serviçência. E quando Jesus chega, ele age também de uma forma muito política. Por quê? Porque ele vai de encontro justamente àquela classe dominante que não era o Império Romano, mas sim era os sacerdotes, os chamados fariseus. Então, na realidade, quem crucificou Jesus não foi o Império Romano, foram os fariseus, certo? E Jesus, com a sua mensagem renovadora, transformadora, ele começou a mexer com as estruturas sociais que dominavam a época. E a mensagem de Jesus, ela é direcionada exatamente àquelas pessoas mais simples, mais humildes, mais obscuras. Jesus falava para uma multidão que ninguém via, que ninguém reconhecia como cidadão, né? Então, aí começa a nascer as bases daquilo que no futuro seria chamado cristianismo. Mas como nasceu o cristianismo? Nós temos que entender que o cristianismo ele não nasceu com Jesus. Jesus não fundou o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, como seita, ele surge 300 anos depois. Durante 300 anos, a figura de Jesus ela foi cultuada, ela foi venerada, mas de uma forma diferente. Eram pequenos grupos, né, que iam se juntando. Com o passar do tempo, esses grupos começaram a se fortalecer. E alguns anos depois, acontece um evento que mudaria tudo, que foi Nero, que ao colocar fogo em Roma, ele culpa os cristãos, que eram pequenos núcleos que existiam dentro do Império Romano, e Nero, vamos dizer assim, para se livrar do ato que ele havia praticado, ele culpa os cristãos, justamente por ter colocado fogo em Roma. E assim os cristãos passam a ser perseguidos pelo Império Romano, que até aquele momento não ligava muito para os cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram mais uma seita entre inúmeras que existia no vasto Império Romano. Deu para entender até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer dizer alguma coisa? Se quiserem, é só apertar a mãozinha aí, tá? A Elislene está ali para me auxiliar. Então, com esse evento da perseguição dos cristãos, começa a primeira fase do cristianismo, que é o império dominante, poderoso, ele começa a abafar, a tentar destruir aquela ideia que nascia. Então, neste momento, para que você fosse cristão, você teria que sacrificar-se, você teria que imolar-se, ou seja, você teria que dar a sua vida em nome de Cristo. Começam, então, a época dos circos romanos, dos sacrifícios dos cristãos, que entravam nas arenas para serem devorados pelos animais selvagens. Os cristãos que eram presos em cruzes, né, e eram queimados vivos. E eram feitos todos os tipos de atrocidades
com aqueles que se declaravam cristãos. Mas, quanto mais o Império Romano ele combatia o cristianismo e começa a se fortalecer, mais o cristianismo cresce. Por que esse fenômeno? Porque o Império Romano ele estava se deteriorando, ele estava se desmanchando. E a grande maioria das pessoas não conseguiam mais conviver com aquela situação, que era extremamente difícil. Né? Quanto mais o Império Romano crescia, mais ele era invadido, mais guerras, mais lutas, mais mortes, mais destruição. Então, cada vez mais, a máquina romana precisava de recursos para alimentar os seus exércitos para defender o seu império. Né? E os povos chamados bárbaros, eles começaram a invadir de todos os lados a área romana, fazendo com que o império começasse a se dividir, a se fragmentar. E neste contexto, o cristianismo ele começa a tomar força, né? Ele começa a criar corpo. Até que 300 anos depois, o imperador Justiniano se converte ao cristianismo e determina o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, o cristianismo passa de perseguido, de dominado a dominador. Por quê? Porque há a junção do poder romano, da política romana, com a religião, com a fé cristã. Une-se os dois. Forma-se, então, a religião católica, apostólica, romana, né, que nós conhecemos como catolicismo. Ele surge aí. Então, o cristianismo ele se vê diante de um poder muito grande, muito forte, o poder militar. E toda mudança, toda transformação, quando ela é brusca, ela não é feita da forma correta. Porque uma coisa era a mensagem de Cristo, outra coisa era o poder político. Né? É por isso que nessa passagem Jesus diz assim, aqui embaixo, no item 7, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não a pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva cai e os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, aqui Jesus já falava, olha, o cristianismo, em determinado momento, ele vai passar de ser dominado para ser dominador. Só que essa transição é como a casa construída na areia, sem base, né? Sem alicerce, sem aquilo que vai sustentar, que vai fazer com que o cristianismo ele seja forte. Né? Diferente se, por exemplo, essa mudança ela fosse gradativa, fosse aos poucos, porque aí teria condições de essa ideia ela ser solidificada, ela ser melhor trabalhada. Mas essa mudança ela foi brusca, ela foi repentina. O que ocorreu foi que o cristianismo ele não soube lidar com essa mudança, também influenciado pelos interesses do próprio Império Romano, que apesar de ter
se fragmentado, se destruído, as suas ideias permaneceram. Então, quando surge a Igreja Católica, nós vamos perceber que muitas coisas que estavam no Império Romano, que eram o paganismo romano, foram absorvidas pelo cristianismo. Né? Vamos citar um exemplo. O culto à imagem. O culto à imagem não é originário do cristianismo, mas sim do paganismo. Então, houve uma adaptação. Certo? Vamos dar uma paradinha aqui para esclarecer uma coisa. De forma nenhuma, nós queremos atacar ou ser respeitoso à crença de ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Nós estamos apenas estudando, fazendo comparações. Nós temos todo o respeito à Igreja Católica, todo o respeito a todas as diretrizes que tem a Igreja Católica. Mas nós estamos falando aqui de um fato histórico. Certo? Então, esse é um exemplo do paganismo romano influenciando o cristianismo. A própria missa, os rituais da missa, muitos deles são de origem pagã e não cristã. Por que isso aconteceu? Aconteceu que surge a segunda etapa da história do cristianismo. Quando ele, ao ser dominador, ele passa também a ser influenciado pelas necessidades daquele que o formatou, daquele que o construiu, que foi o Império Romano. Como era o Império Romano? Extremamente materialista. Né? O imperador era a figura de Deus na Terra, era a personificação de Deus na Terra. Então, quando deixa de existir o imperador de Roma, passa a existir o Papa. E os primeiros papas, eles eram, vamos dizer assim, eleitos não por qualidades morais, mas sim pelo poder econômico. Né? Existe uma série na televisão, na HBO, chamada Borgia. Essa série conta a história da família Borgia, que foi a primeira, vamos dizer, a primeira família papal do mundo. Né? E eram pessoas extremamente cruéis. Eles tinham uma sede de poder incalculável. E daí foram feitas várias atrocidades, né, para que esta família dos Borgia não perdessem o poder papal. Por isso que lá nos primórdios da Igreja Católica, né, a gente vai ver que ela era muito mais humanizada do que religiosa. Certo? Que se reflete em muitas coisas que aconteceram ao longo da história, como, por exemplo, né, a Inquisição, né, chamada Santa Inquisição. Primeiro vieram as cruzadas, lá no século I, né, século II, começaram as cruzadas, que foram o quê? Que era a invasão do Oriente em nome de Jesus. Justamente aquilo que Jesus não pregava. Jesus pregava o quê? Jesus pregava a paz, a tolerância, a bondade, a caridade, o amor. E o que faziam as cruzadas? Elas invadiam, elas matavam, elas guerreavam. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos, tá? Não vi nenhuma mãozinha levantada até agora. Então, essa, vamos dizer assim, é a segunda parte, é o segundo período do cristianismo. Então, nessa época, o que significava ser cristão? Significava total e completa obediência. Ou seja, foi tirado das pessoas o direito de pensar. Se você, naquela época, é chamada Idade das Trevas, a Idade Média, se você, nesta época, tivesse a petulância de pensar algo diferente daquilo que a igreja colocava, você era condenado à morte, você era um herege. Se você tivesse
fosse uma pessoa que tivesse alguma qualidade, alguma habilidade diferente, você era endemoniado, né? Então, você era preso, você era queimado vivo nas fogueiras da Santa Inquisição. Então, a mesma coisa que faziam com os cristãos lá em Roma, agora a igreja, o cristianismo, fazia com aquelas pessoas que pensassem diferente, que ousassem pensar diferente. Daí, a gente começa a ver que essa transição, essa mudança tão rápida, tão abrupta, ela não fez bem ao cristianismo. Mas tudo isso fazia parte de um processo de solidificação da crença cristã. Era a casa que estava sendo construída sobre a rocha, com alicerces fortes, com aquelas bases que iriam perdurar para sempre. Aí aqui no item 8, diz assim: aquele que violar um destes menores mandamentos a que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Bom, aí nós vamos entrar na terceira fase do cristianismo. Qual é essa terceira fase? É a que nós estamos vivendo hoje. Por isso que lá nós colocamos no título do estudo como ser cristão nos dias atuais. Não é? Porque, primeiro, para ser cristão, você tinha que ter o sacrifício da sua vida. Você seria imolado, você seria perseguido, você seria morto. Né? Foi a primeira fase. Com a segunda fase, você teria que ser obediente cegamente. Você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de perguntar. Você tem o direito de aceitar e viver daquela forma. Porque é assim que tem que ser. Assim que foi colocado. Por quê? Porque o cristianismo passou de dominado a dominador. Não é? Mas, assim como o Império Romano, tudo isso começa a se fragmentar. Por quê? A religião católica, ela, por querer ser única, e ela começa a crescer em poder, em riqueza e em maldade, o que acontece? Começam a vir aqueles que começam a pensar diferente, né? Que começam, vamos dizer assim, a bater de frente. Né? Então, lá em 1400 e alguma coisa, lá no século XIII, surgem os famosos padres, né? Calvino, John Hus, né? Eles começam a protestar, a dizer que aquilo que acontecia dentro do cristianismo não estava certo, estava errado, que tinha que ser diferente, tinha que voltar às origens do cristianismo, aqueles que Jesus havia ensinado, né? Começam a buscar o texto original, né? Hebraico, para aí sim começar a ensinar o povo. Por quê? Porque nesta época, os textos sagrados, eles eram ocultados das pessoas. Só alguns escolhidos tinham acesso aos textos sagrados. A grande maioria do povo era aqueles boizinhos que eram conduzidos para o curral. Não é? Então, esses padres, essas pessoas, elas começam a ter ideias diferentes, ter momentos diferentes. Começam a não aceitar isso. Então, começa a protestar contra a Igreja Católica. Nasce o protestantismo, que hoje nós chamamos de evangélicos. Né? Então, este movimento protestante,
ele começa a questionar as ideias da igreja. Então, o cristianismo ele começa a se dividir. Houve um tempo até que chegou a existir 2 papas. Vocês sabiam disso? O Papa do Ocidente e o Papa do Oriente. O Papa do Ocidente é esse que a gente conhece hoje, lá de Roma, né? Lá do Vaticano. E o Papa do Oriente? O Papa do Oriente é da Igreja Russa. Né? É da igreja anglicana. Qual é a diferença de um para o outro? A principal diferença é que o Papa do Ocidente ele não pode constituir família, não pode se casar, ele tem o celibato. E o Papa do Oriente, ele poderia se casar, ele formaria família, né? Entre outras grandes diferenças. Então, o catolicismo sofre o primeiro grande racha, a primeira grande divisão. Né? E começa a perder força. Por quê? Porque além dessa ruptura do catolicismo, começa as ideias protestantes crescerem, se fortalecerem. Existe um livro que a gente vai aqui dizer para vocês que é um livro que eu amo, que eu adoro, chamado Os Sinos Tocam. É um livro que conta essa história da ruptura do catolicismo e o nascimento do protestantismo. E essa história se passa na noite de São Bartolomeu. Vocês já ouviram essa história? O que aconteceu nesta noite? Um casamento. Né? Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde o noivo protestante se casaria com a noiva católica. Então, foi armado um casamento para que houvesse a união, a reconciliação das duas correntes filosóficas, protestantismo e catolicismo. Só que o governo francês ele era extremamente católico, ele não aceitava isso. Mas, por conveniência, foi montado esse casamento. Né? Então, na hora do casamento, foi convencionado pelos governantes, pela rainha da França, de que, quando os sinos tocassem, começaria o massacre. E foram mortos mais de 5.000 pessoas. Foram massacradas naquela noite todos os protestantes na França. Né? Foi um grande massacre. E conta-se no livro que até hoje, na espiritualidade, naquele mesma data, na hora exata que os sinos tocaram, na espiritualidade os sinos também tocam, para lembrar aquela noite fatídica. Daí houve uma grande guerra entre protestantes e católicos. Então a gente começa a ver como ser cristão vai mudando de tempos em tempos. Não é? Então, quando Jesus diz aqui no item 8, aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus sabia que, com o passar do tempo e a ascensão do poder humano, o cristianismo ele começaria a ser deturpado. E haveria a necessidade de, em determinado momento, tudo aquilo que ele ensinou ser relembrado, ser revisto, ser buscado a pureza do cristianismo. Por quê? Porque qual é a grande mensagem do cristianismo? O que Jesus ele veio ensinar de forma intensa aqui para nós? Ele veio ensinar o amor. Ele veio ensinar o perdão. Ele veio ensinar a fraternidade, a tolerância. Ele veio falar de uma vida não aqui da terra,
quando ele diz assim: meu reino não é deste mundo. Meu reino pertence a outro lugar. Que lugar é esse? Né? Então, foi necessário que todos esses acontecimentos se desenrolassem até que nós chegássemos no ponto em que nós estamos hoje. Qual é o ponto que a gente tem hoje? O que é necessário para que a gente se diga e se coloque como cristão? Será necessário que a gente doe da nossa vida, que a gente sacrifique a nossa vida? Será necessário que a gente aceite tudo, né, como o cordeirinho, né, como o boizinho que vai para o curral para ser sacrificado sem reagir, sem falar nada? Né? Porque até tempos atrás, aquilo que era colocado para nós, nós tínhamos que aceitar, independente se a gente concordasse ou não. Certo? Nesse período surgem várias questões. Por exemplo, a crença no céu, a crença no inferno, a crença no purgatório, que agora foi revista. Não é? Todas essas coisas, elas foram colocadas para nós como verdades absolutas, que você não poderia contestar. Galileu Galilei, quando diz que a Terra é redonda, ele foi obrigado a abjurar disso, a desmentir, sob pena de ir para a fogueira. Né? Quando ele diz que não era o Sol que girava em torno da Terra, que a Terra não era o centro do universo, né? Mas para Galileu, a Terra girava em torno do Sol. E ele foi julgado por isso. E foi condenado à morte por isso. Ele foi obrigado a desmentir aquilo que ele havia, durante anos, estudado. Ele foi obrigado a admitir que não, que a Terra sim é o centro do universo, que tudo gira em torno da Terra. Não. Tanto é que quando ele admite isso, né, no julgamento diz assim, mas que gira, gira. Ou seja, a Terra gira em torno do Sol, sim. A Terra é redonda, sim, ela não é quadrada. Ela não é chata. Né? Então, isso aí eram coisas que a igreja colocava como verdades absolutas, que eram incontestáveis. Né? Assim como dizer que toda a população do universo, todas as criaturas de Deus do universo estão colocadas aqui no planeta Terra, que não é verdade. Né? O universo é imenso, é incomensurável, é infinito. Existem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que estão sendo descobertas agora, né? Com um sol 10 vezes maior que o nosso. Aí Deus vai colocar a vida só aqui na Terra, mas a igreja determinou que não, que o universo é todo vazio, que a vida é só no planeta Terra. Essas verdades estão hoje caindo. Por quê? Porque está começando a terceira fase do cristianismo, que não é mais a fase da obediência cega, mas é a fase da espiritualidade, que nós estamos entrando agora. Nunca as pessoas foram tão voltadas à espiritualidade como hoje. Não é? Porque não dá mais para você admitir a existência de um Deus material, um Deus que seja a imagem e semelhança nossa física. Quem levantou a mãozinha pode falar, por favor? Boa noite. Boa noite, Ângelo. Eu estou ouvindo você falar, estou fazendo analogias com muitas coisas que eu já ouvi. Eu fui mais inserido assim nessa questão da espiritualidade esse ano, recentemente. Tem muita coisa, a maioria das pessoas acham que tudo que ocorre aqui é devido às questões
que o homem faz? Será que exatamente o homem que faz, ou Deus deixa a gente brincar, sabendo das coisas que vai acontecer, coisa e tal? Tudo está programado, planejado para a evolução. Como todas essas passagens, essas fases, são coisas assim, pré pré-infância, não sei o quê, depois aí outra coisa, depois aí, e a coisa vai evoluindo. Isso assim, não é conduzido pelo plano espiritual, porque muitas vezes a gente pensa que nós tomamos a decisão, que nós fazemos as coisas, coisa e tal, e muitas vezes é o plano espiritual que age em nós. Tanto do lado negativo quanto do positivo, mas tudo é permitido, coisa e tal. Tipo assim, a criança vai pôr o dedo na tomada, vai tomar choque, coisa e tal. Deus deixa. Tudo que nós fazemos, tipo assim, faz parte de um plano tal do Pai, necessário para o nosso crescimento. Aí vai ter essa questão da mudança que está tendo na Terra, coisa e tal. Tipo assim, os melhores alunos, eles vão passar de ano. Os piorzinhos vai ter que ficar numa sala isolada e acompanhar conforme seu crescimento. Mas tudo conduzido pelo mundo espiritual, pelos espíritos superiores. Sim, mas a gente tem que entender, Ângelo, o seguinte: existe na nossa caminhada uma programação, né? Lá quando Jesus se reuniu lá com os espíritos da ordem crística para que fosse formado o planeta Terra, foi feita uma projeção, um planejamento de desenvolvimento do planeta Terra. Isso está sendo feito, tá? O planeta Terra ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está caminhando em direção ao quê? A ser um planeta perfeito. Certo? Muitas mudanças, muitas modificações, muitas transições estão acontecendo no planeta, climática, geológica, tudo isso. Mas temos nós. Nós influenciamos, sim, isso, para o bem e para o mal. Por quê? Porque Deus, quando nos criou, ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. O que significa isso? Você tem liberdade de agir da forma como você quiser, sim, até a página 3. Né? Por quê? Porque toda ação que você pratica tem uma reação, tem uma responsabilidade, meu amigo. Então, quando você age de uma forma, você vai saber que lá na frente você vai ter que arcar com as consequências do seu ato de aqui. Então, se você age de forma correta, você vai ter uma caminhada tranquila. Mas se você age de maneira errada, você vai ter que responder e arcar com as consequências do seu ato errado. E a transformação, a caminhada da Terra, ela vai acontecer, independente daquilo que você faça. A diferença é que você estará numa situação mais difícil, mais complicada, se você não acompanhar o desenvolvimento da vida na Terra. Se a gente ficar agarrado a preconceitos, a coisas antigas, a situações que não são mais cabíveis à nossa vida, isso vai fazer com que você seja expurgado, ou seja, você seja retirado do planeta Terra e colocado num planeta adequado ao seu momento. Deus não está te punindo, ele está te adequando à sua realidade, ao seu momento. Por quê? Porque o planeta Terra está evoluindo e você está ficando para trás. Entendeu? Então, não é uma punição, é uma reeducação. A gente diz
que a justiça de Deus ela não pune, ela educa. Justamente, se você passou um ano todo na escola e você não aprendeu tudo aquilo que você tinha que aprender, os seus colegas passam para a próxima fase. Você tem como acompanhá-los? Não. Então, o que acontece? Você tem que voltar e repetir tudo. É isso que a vida faz com a gente, meu amigo. Se eu estou tendo a oportunidade hoje de aprender um monte de coisa, de ter informação, coisas que lá atrás eu não tive. Por quê? Porque me foi tolhido. Não me foi permitido. Mas hoje tenho. Eu tenho acesso à informação. E o que eu estou fazendo com isso? Aí vai depender de mim. Não depende de Deus. Certo? É aquilo que eu sempre repito. Se hoje uma pessoa pega um revólver e dá um tiro na cabeça e arrebenta os miolos, ele tem uma responsabilidade. Mas se eu fizer isso, a minha responsabilidade será a mesma dele? Não. Por quê? Porque eu tenho a informação. Eu sei que a morte não existe. Eu sei que a vida continua. Ele não sabia. Então, se eu pegar um revólver hoje, dar um tiro na minha cabeça, estourar os meus miolos, a minha responsabilidade será 100 vezes maior do que a do outro, que não sabia. Ele não teve essa informação, mas eu tenho. Então, por isso que Jesus disse, muito será pedido a quem muito foi dado. Não é? Se eu estou há 43 anos dentro da doutrina espírita, se eu já estudei isso, já falei sobre isso milhares de vezes, mas se eu não fizer, olha a minha responsabilidade. Então, o que é ser cristão hoje? Ser cristão é você ir lá para a arena, ser devorado pelos leões. É isso? Não. Ser cristão hoje é você combater os seus defeitos, o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua ambição, a sua inveja. É isso que Jesus, não foi isso que Jesus ensinou para a gente? Não é? Não mandou aqui o Consolador, que é a doutrina espírita, que me ensina tudo isso, que fala para mim assim, olha, cara, você está aí hoje, você já passou por várias etapas na sua caminhada, e você cometeu esses erros. Não erre de novo, você está tendo a chance de consertar os seus erros. Aí eu vou e torno a errar. Não pode mais. Então, a era do espírito, a era da espiritualização, que está começando agora na Terra, ela requer de nós o quê? Ela requer, não que a gente vá mais e entregue a nossa vida física, mas que a gente lute contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições. E não é ficar apontando o erro do outro, querendo culpar A, B ou C. Não, é você mesmo que tem que fazer isso. Não é achar que Deus vai fazer para você, porque Deus não vai fazer para você. Deus não faz nada para você. Não é? Porque se Deus fizer para mim, Ele tem que fazer para todo mundo que está me ouvindo agora. Por que eu hoje estou com 59 anos de idade, cheguei nessa altura da minha vida e nunca fiquei doente? Por quê? Eu não sei o que é no hospital, ficar no hospital internado. Eu não sei o que é isso, eu nunca fiquei. Até hoje eu não sinto nada, eu não tenho doença nenhuma. Graças a Deus a minha saúde é perfeita. Não é? Mas por quê? Porque eu sou privilegiado? Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso, não tem? Eu tenho meu corpo perfeito, não tenho defeito físico. Aí eu olho tanta gente com tanto problema, com tanta dificuldade. Mas por quê? Né? Então, alguma coisa eu tenho que fazer com isso. Fazer para quê? Fazer para as pessoas. Não é para mim. Eu não estou aqui para isso. Se eu tenho acesso à informação, se eu tenho acesso a um conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso para tirar proveito em cima de pessoas que às vezes estão desesperadas, estão num momento difícil? Eu poderia fazer isso. Mas qual é a minha responsabilidade? Depois, diante da vida.
Então, isso é ser cristão hoje. Né? É você sacrificar os seus desejos, a sua vontade. Não pensem vocês que às vezes a gente tem vontade de fazer determinadas coisas, né? Tomar determinadas atitudes, e a gente pensa, pô, peraí, o que a doutrina espírita me fala? O que ela me ensina? Vou errar de novo? Aí, cara, quando você voltar para cá, a sua situação vai ser muito pior. Não é? Então, é isso que eu acredito, que eu entendo, que é você ser cristão. Ninguém tem que ser missionário. Não, eu não tenho que salvar o mundo, eu não tenho que fazer isso, não. Não é? Não pensem vocês que nós estamos aqui para salvar a vida de ninguém. Eu não tenho essa tarefa. Certo? A minha tarefa hoje, principal, é dominar as minhas más inclinações. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito, Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, é isso que eu tenho que fazer. Não é? É saber que quando eu quiser explodir, quando eu quiser brigar, eu tenho que me segurar. Falar, não, peraí, eu não posso fazer isso, porque a doutrina espírita me ensina o contrário. Outro dia, minha esposa é evangélica, né? Aí ela falou assim comigo uma vez, eu não entendo essa sua religião, pode tudo? Falei, pode, só não deve. Muitas coisas você não deve. Mas o que você pode fazer o que você quiser. Agora, que a doutrina espírita te ensina é o seguinte, se você fizer isso, a consequência é essa. Você quer fazer? Aí, meu amigo, é com você. Não é comigo. Não é com a doutrina espírita. Certo? Por isso que eu digo, e às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas até ficam assim meio chateadas comigo, mas é verdade. Né? Quando falam para mim, por exemplo, que Jesus veio no mundo para me salvar, para pagar os meus pecados. Me salvar de quê? Jesus morreu na cruz para pagar meu pecado? Mas qual pecado que Jesus veio pagar para mim? Qual o pecado que justificaria Jesus ter morrido na cruz por mim? Eu matar alguém? Eu violentar alguém? Mas se eu não fiz isso ainda, eu tenho uma dívida com Jesus, não tem? Porque ele morreu antes de eu cometer o pecado. É como você ter, por exemplo, um celular pré-pago. Você paga antes de usar. Não é? Então, significa que eu tenho que cometer o pecado ainda para justificar a morte de Jesus. Olha que coisa, como isso é sério. Não é assim. Jesus não veio pagar o pecado de ninguém. Quem tem que pagar o meu pecado sou eu, não é Jesus. Não é? Mas isso são ideias que ao longo do tempo a gente vai adquirindo. Eu não tenho nada contra quem pensa desse jeito, de forma nenhuma. Quer pensar assim? Pensa. Está sendo bom para você? Continua. Só que para mim não serve. Não é? Como dizem para mim, por exemplo, que o sangue de Jesus tem poder. Para mim, o sangue de Jesus não tem poder nenhum. Não serve para nada. O que tem poder são as suas palavras, a sua mensagem. Essa é poderosa. O sangue não. O sangue representa outras coisas que são apenas representações. Agora, quem quer acreditar que o sangue de Jesus realmente tem poder, continue acreditando nisso. Para mim, não. Ok? Alguém levantou a mão aí? Quer dizer, eu começo a falar e me perco aqui. O Ângelo levantou a mão, Evandro. Se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, todos os seus pecados serão perdoados. Uhum. Sim. Tem isso em religiões. Sim. Tá? Mas aquele lance, falou, pode pecar à vontade, só você reconhecer, não, ele é meu Senhor e Salvador. Beleza, tá salvo.
Exatamente, Ângelo. Mas, para mim, estou dizendo que, para mim, particularmente, isso não cabe mais. Sabe? Porque, senão, é como se eu recebesse sempre um aval para continuar errando, para continuar pecando. Porque depois eu aceito Jesus como meu Salvador e meu pecado está perdoado. Mas é a pessoa que eu prejudiquei. Como fica? Não é? Muitas pessoas pensam assim. Exatamente, meu amigo. Se eu mato alguém, se eu faço uma maldade com alguém e depois eu me arrependo, aí Jesus me salva, mas e aquele que eu prejudiquei? Como é que ele fica? Não é? Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa que eu prejudiquei, eu ficaria feliz sabendo que aquele que me prejudicou hoje está salvo? Que o crime que ele fez não existe mais? Isso eu não aceito, minha gente. Me perdoe quem pensa o contrário. Pode até se expressar aqui, mas eu não aceito isso. De forma nenhuma. Tá? Porque eu não posso acreditar num Deus que simplesmente olha para o mal e fecha os olhos e fica impassível. Não, foi? A Simone levantou a mão. Fala, Simone. Entrando aí na questão, né? Realmente a fé tem que ser raciocinada. Então, assim, muitas coisas as pessoas creem porque ouve falar, mas não analisa, né? Não procura estudar para entender realmente. Então, assim, infelizmente as pessoas vão no que os outros dizem, acreditam naqueles líderes religiosos, em tudo que se fala, entendeu? É por isso que entra aí a questão da fé raciocinada, né? Não, Então, exatamente. é isso só que eu queria falar. Então, porque todos nós, durante muito tempo, por isso que eu falei nas fases do cristianismo, naquela segunda fase que eu falei, nós somos doutrinados a aceitar as coisas sem questionar. Você não pode questionar. Certo? E isso perdura até hoje. Não é? Eu te falo isso e você aceita e pronto, acabou. Só que as coisas estão mudando. As pessoas hoje, elas estão numa fase do questionar, do pensar. A liberdade que você tem hoje, e às vezes a liberdade que te dão, ela é prejudicial num ponto, mas ela pode ser benéfica no outro, está fazendo com que as pessoas comecem a pensar, a raciocinar. Certo? Segundo últimas pesquisas, a quantidade de ateus no mundo está crescendo imensamente. É a culpa do cristianismo? Não é culpa das religiões. Não é? Muitas pessoas estão se colocando como ateu porque não acreditam mais nas religiões. Fala, Anjo. Aí entra o tema. Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É isso aí. Não é? Por quê? Porque convencionou o seguinte: você está dentro de uma religião, você está dentro da doutrina espírita, então você é imune a tudo. Você tá garantido que está não. Não entra nessa não que é furada. A doutrina espírita não salva ninguém. A doutrina espírita não cura nada. A doutrina espírita não livra ninguém de nada. Se você não fizer o seu esforço pessoal, se você não fizer a sua parte, jamais isso vai acontecer. Jamais. Fala, Simone. Que quem salva você é você mesmo. Através da reforma íntima. Através do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho. Agora, eu perguntar, eu tenho que ser salvo de quê? De quê? De mim mesmo. Não é? Eu não tenho que ser salvo do mundo. Eu tenho que ser salvo de mim. Eu tenho que me salvar dos meus erros, das minhas dificuldades. Para isso, eu tenho que viver no mundo. Certo? Nem deu tempo da gente ter uma pergunta do livro dos Espíritos, né? A gente ia falar, mas deixa para outra vez.
seu tempo está acabando, né? Exatamente sobre isso. Eu vou ser salvo de quê? Eu vou ser salvo de mim mesmo, da minha dificuldade, do meu erro, do meu pecado. Isso sim, isso é ser cristão hoje. Ser cristão hoje é você ter consciência daquilo que você é, daquilo que você faz, como você pode melhorar. E a religião, não só a doutrina espírita, como qualquer religião, deveria ser a ferramenta pela qual você iria alcançar essa mudança. Só que muitos religiosos deturpam isso por interesses financeiros, pessoal, sexual, qualquer coisa. Mas mudam. Não é? E nós, que estamos buscando a verdade, temos que, mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos defeitos, lutar para que essa verdade seja colocada. É por isso que eu amo essa doutrina. Ela me ensinou tudo isso. Né? E hoje, quando eu dou minhas escorregadas, quando eu levo meus tombos, eu falo assim, errei de novo, mas vamos tentar novamente. Não desiste até você acertar. Porque Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele te dá o direito de errar. Não é? Mas ele te dá a obrigação de você insistir até não errar de novo, não errar mais. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita nos traz. É isso que a gente entende como cristão atual. Né? Não vamos nos apavorar, não vamos nos martirizar, porque a gente não conseguiu ainda ser perfeito. Nós não temos, ninguém está aqui para ser perfeito. Nós estamos aqui para melhorar, para crescer, para se desenvolver como ser espiritual. Por isso que a era hoje que nós estamos vivendo é a era da espiritualidade, porque é isso que vai transformar a Terra. Né? Estou mostrando a minha canequinha para vocês aqui toda hora, tá? A canequinha é especial. Tá bom? Esse aqui é minha vida, vocês sabem, né? Esse aqui é minha vida. Bom, deixa para lá. Vamos então encerrar, né? Faltam 3 minutos, senão depois a tia Mira me puxa a orelha. Ela me puxa a orelha, fala, você passou do tempo. Conforme eu falei, esse estudo é longo, tinha muito mais coisa para a gente falar, né? Mas a gente tem que antecipar, porque o tempo é curto, né? Mas eu espero que as pessoas não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram, podem perguntar lá no grupo. Né? Segunda-feira a gente conversa bastante. Tá bom? Desejar a todo mundo um feliz final de semana, muita paz. A chuva aqui agora está braba, né, Rita? A chuva está caindo braba aqui. Tá mesmo. Tá, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Convidar todo mundo para domingo estar no Evangelho com a gente. Bom? Desejar a vocês bastante passeio, descanso, felicidade. E que Deus possa abençoar nossa vida, a casa de todo mundo, a família de todo mundo. Bom? Elisene, tem alguma mensagem para ver aí? Vamos ver aqui o que tem no chat. Uhum. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos ver. Lília Cabral, ótimo estudo, irmão Evandro. Gratidão. Obrigado. A Naila Dória. Certa vez, uma senhora muito amada e muito sábia me falou: não se prenda a uma única coisa neste vasto universo. Existem milhares de possibilidades. Isso aí. Milhares de mundos habitados. Né? É só essas as mensagens do chat. Bem, obrigado, gente, pela participação de todo mundo. Tamália, você mora no meu coração. Tá? Todos vocês moram dentro do meu coração. Obrigado por estarem conosco. Vamos fazer a nossa prece final para encerrar o nosso trabalho. Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade e justiça. Agradecemos por este momento que aqui passamos,
onde tivemos a oportunidade de estar junto de pessoas tão queridas no nosso coração, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a paz, que a luz, que o amor de Deus recaia sobre todo o nosso país, todas as regiões, todas as cidades desse imenso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Queria te agradecer mais uma vez, Senhor, pela chegada da minha querida Sofia, que ela seja mais uma vez abençoada, que ela seja envolvida pela luz de Deus, pelos amigos espirituais. Que a paz e o amor de Jesus possa estar conosco todos os dias de nossa vida, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha gente, obrigado mais uma vez e até domingo, se Deus quiser. Quando minha casa está enchendo d'água. Nossa, mãe, você tem um apartamento?